responsabilidade que é trazer uma palavra. Você vai tomar decisões baseado no que vai ouvir aqui. Então eu não posso usurpar desse momento para trazer as minhas opiniões. Eu não posso usurpar desse momento para trazer a minha filosofia de vida. Não. Eu preciso ser fiel ao recado de Deus. E o meu desejo é que esta palavra alcance o seu coração. Responda às suas dúvidas. Te encoraje, te levante, te confronte para viver o que Deus espera que você viva. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Foi escrito por Lucas, discípulo de Paulo, que depois escreve também o Evangelho de Lucas, que é o último dos evangelhos escritos. Lucas recorreu e fez todo o trajeto de Jesus, coletando evidências, o médico Lucas. E o livro de Atos é o livro de Atos que na verdade a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Foi o nascimento da igreja cristã. Logo depois da morte, ressurreição e depois de 40 dias a ascensão de Jesus, nasce então a igreja cristã, a igreja que nós fazemos parte. Se você quer conhecer a igreja de Cristo, como ela nasceu, você precisa ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali tem toda a formação da igreja, os diáconos, a forma como ela foi concebida, as suas dificuldades, e ela perdura até os dias de hoje. A grande igreja de Cristo, a igreja universal. Não é a do Macedo, é essa aqui, é a universal, a igreja do mundo inteiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Vamos ver o que eles ensinavam. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. Curve a sua cabeça, peça ao Senhor para que você tenha agora a habilidade de ouvir, de receber a voz de Deus, que vai se amoldar o teu coração, as tuas necessidades. Nenhuma outra preocupação, urgência é mais importante do que ouvir a voz de Deus agora. E você precisa do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Peça a Deus para falar com você e vá puxando da tomada tudo que está ligado dentro de você, trazendo ansiedade, agitação, trazendo algum tipo de pensamento que não sai, e diga a Deus: eu quero te ouvir. Pai, nós oramos agora e pedimos a tua bendita presença aqui. Se houver alguma guerra espiritual para cegar, nos tornar surdos à tua voz, nós repreendemos agora qualquer ação de retaliação do mal, porque queremos sair deste culto empoderados pela tua palavra, com a revelação da pregação do Evangelho, o Evangelho que nos sustenta, nos põe em pé, tanto os que estão aqui como os que estão online. Fala conosco, Senhor, é o nosso desejo, para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Eu quero falar com você sobre confusão. Algumas pessoas se acostumam com a confusão. Confusões que são tantas na família, no trabalho, em todos os aspectos, que a gente nem liga mais. Mas o problema é que confusões não começam grandes. Elas começam pequenas. Normalmente a confusão começa por uma fala mal interpretada. Talvez não é só essa fala, mas é uma opinião de alguém, e essa opinião não desceu. Talvez é uma divergência política, uma divergência de como cuidar da casa, uma divergência de prioridades. E quando você se dá conta, essa confusão vira um conflito muito pesado.
E o problema desse conflito é que não é só do lado de fora. A gente não está falando de bater em alguém, agredir alguém, mas o problema desse conflito, que nasce dessa confusão, essa divergência, é quando ele invade o meu interior. E se tem uma coisa que todo mundo aqui já viveu, é conflito. Conflitos existem, pontos de vistas diferentes, opiniões diferentes. Na família, como é terrível conflitos na família. Conflitos dentro de um casamento. A gente olha a mesma coisa e parece que um vê azul e o outro vê amarelo, mas é a mesma coisa. Conflitos no trabalho. Uma expectativa sobre seu trabalho, sua produtividade, e você entrega o melhor, mas nunca é bom. Conflito no ministério. As coisas não rompem, não fluem, sem falar no relacionamento. De repente Deus tem cobrado algo de você no relacionamento e a outra pessoa não quer. E aí começam os conflitos. Todos nós já vivemos conflitos em várias áreas da vida. Isso é normal. Se você viveu esse vai passar e virá outro. Mas tem algo que quase ninguém ensina. Quase ninguém toca no assunto. É que conflitos, eles não deixam a gente limpo. Todo conflito deixa uma marca. Todo conflito deixa um resíduo. E a pior coisa que tem é fingir que nada aconteceu. Ignorar o efeito do conflito. Porque se você ignora, ainda que fora de você exista uma trégua, existem resíduos que ficaram dentro do seu coração. Esse texto que li para você de Atos 15, ele é um texto preciosíssimo, porque a igreja de Jerusalém é nova. Ela tem poucos dias de vida. Ela está começando agora, aprendendo a ser igreja. E o texto diz que não é uma discussão qualquer. De repente se levantam alguns homens no meio da igreja e eles começam a redefinir o cristianismo. Eles não são os apóstolos, eles não são os líderes, mas eles começam a falar nos cantos o seguinte: olha, se vocês não forem circuncidados, eles estão falando isso para os novos cristãos, quem está se convertendo naquele tempo. Se vocês não forem circuncidados como na lei de Moisés, vocês não vão ser salvos. Isso aqui é grave. Em outras palavras, eles falam: olha, para seguir Jesus, primeiro você precisa virar outra coisa. Isso é contra completamente o que Cristo estabeleceu. Não há necessidade mais da circuncisão da época de Moisés, porque o próprio Cristo foi o sacrifício. Mas no meio do nascimento da igreja, alguns começam a se levantar e espalhar esses boatos. Diz o seguinte: imagine um neófito, um novo na fé, ouvindo um camarada dizendo: se você não circuncidar, você não é salvo em Cristo. Isso não tem base. Isso não faz parte da doutrina que os apóstolos estão ensinando, mas começa uma confusão. Isso é tão perigoso porque se entra na cabeça do novo crente, do novo cristão, isso mexe com a identidade dele. Porque é como se eu colocasse um obstáculo depois de Cristo derrubar todos os obstáculos. É como se eu colocasse mais uma trava quando Cristo derrubou todas as travas na cruz do Calvário. A Bíblia é clara: quem crê e for batizado será salvo. Não existe a necessidade da circuncisão, do menino pegar lá o órgão genital e cortar o prepúcio. Não existe. O futuro da igreja agora está em crise, porque se essa boataria cresce, se esse pensamento avança, começa um conflito de identidade. E a coisa mais natural para acabar com o propósito são visões diferentes do mesmo ambiente.
Quando duas pessoas têm perspectivas totalmente opostas, o projeto rui. Agora, presta atenção, esse conflito não começou com gente conhecida. A gente acha que somente as pessoas de cargo, de nome, de dinheiro têm influência. Todo mundo tem influência. A Bíblia está registrando pessoas nos cantos falando sobre circuncisão. Eu não sei o nome delas, mas eu sei que elas estão fazendo o estrago. Olha lá o versículo 24 de Atos 15. A Bíblia diz assim: soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, fazendo o que? Leia comigo a partir de agora. 1, 2, 3. Transtornando a mente de vocês com o que disseram. Então saiu gente que andava comigo e foi pelos cantos sem autorização, sem pedir autorização, sem pedir instrução, e começaram deliberadamente espalhar notícias, espalhar uma teologia que está perturbando e transtornando, porque é isso que a confusão faz. Perturba a paz e transtorna o coração, perturba o pensamento e transtorna o coração. É assim que um conflito começa. Não começa quebrando tudo do dia para a noite, mas o conflito começa bagunçando tudo por dentro, mexendo com as convicções, colocando incertezas na alma. O camarada acabou de receber Jesus como Salvador, aí vem alguém no ouvido dizendo: mas não vale, você tem que fazer a circuncisão. Opa, peraí, o que eu vou fazer da minha vida agora? Confusão. E eu me pergunto quantos estão sentados nesse culto vivendo uma confusão. Uma confusão que só tem um objetivo: ruptura. Acabar com tudo aquilo que você construiu, acabar e romper com tudo aquilo que Deus te deu. E talvez você ache que está tudo sob controle, mas confusões poderosas não são confusões que assustam. Elas começam discretas, devagar. O diabo não precisa destruir sua vida por fora, ele só precisa confundir você por dentro. E uma vez que ele confunde você por dentro, rupturas vêm, casamentos acabam, ministérios ruem, famílias se destroem, tudo passa. Porque agora eu acabei de aprender com os apóstolos que se eu crer em Jesus eu estou salvo. Mas agora vieram algumas pessoas e trouxeram informações que eu tenho que passar pela circuncisão. Eles perturbaram e transtornaram o meu coração. Então agora eu fico assim: fiz certo ou fiz errado? Continuo ou paro? Foi Deus ou fui eu? É esse o lugar que o inimigo quer você. A confusão quebrando as bases da fé, a confusão tornando você uma pessoa insegura, insegura naquilo que faz, na oração, na fidelidade. E quando isso entra, você começa a viver uma vida dividida. E uma pessoa dividida não avança. Uma pessoa dividida não prospera. Uma pessoa dividida não consegue fazer nada direito. É assim que Satanás quer eu e você, divididos. E muitas vezes ele levanta pessoas próximas a nós para trazer confusão. A palavra fala com você, mas você vai embora e chega alguém dizendo: mas você precisa fazer mais, você precisa de outras coisas. Só o culto, só crer em Jesus não é suficiente, você precisa fazer mais. Você vem aqui, dizimo e oferta, clama a Deus no altar, e aí você ouve alguém dizendo: mas só isso para você prosperar? Não, você tem que fazer mais. Colocam mais barreiras, colocam mais obstáculos. Agora olha a sabedoria dos apóstolos. Eles, quando veem que existe um burburinho na igreja de cristã, na igreja de Atos, eles não ignoram o problema, mas eles vão tratar, eles enfrentam a confusão, porque ignorar o conflito não resolve o conflito. Você que está passando por um grande conflito, não ignore, ele não passa sozinho. Enquanto você o ignora, ele permanece aí, e como um câncer, ele vai destruir tudo. Você precisa enfrentar os seus conflitos. Se a sua vida de oração está em conflito, enfrente-a. Se a sua devoção a Deus está em conflito, enfrente-a.
Se o seu casamento está em conflito, enfrente-o. Se a sua família está em crise e conflito, enfrente. Se a sua vida profissional está em conflito, enfrente. Não ignore conflitos, porque conflitos não somem, conflitos não passam, conflitos não desaparecem. Conflitos, quando você não resolve, ele vai trazer ruptura. Escute o que eu estou pregando aqui. Pastor, imagina que eu vou perder minha família. Perde. Pastor, imagina que eu vou me divorciar. Divorcia. Pastor, me imagina que um dia eu vou sair da presença de Deus. Sai. Não ignore conflitos. Ignorar conflito só adia o tempo da ruptura, mas vai romper. Mas Deus está aqui nesta noite. O Espírito de Deus está aqui, você crê? E hoje nós vamos olhar para esses conflitos e vamos olhar para eles e dizer: eu vou enfrentar você. Eu vou enfrentar, porque não vai ter duas palavras dentro da minha casa, não vai ter duas palavras no meu relacionamento, não vão ter duas linhas de pensamento naquilo que Deus estabeleceu para mim. Nós enfrentaremos os nossos conflitos com a ajuda do Espírito Santo, e não veremos a ruptura daquilo que amamos, não veremos a ruptura da nossa família, não veremos a ruptura do nosso chamado, não veremos. Eu vou te mostrar a ruptura. Está aqui, ó, versículo 39 de Atos 15. Olha isso. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. É isso que a confusão faz. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Percebe isso? Conflito mal resolvido termina em separação. O tempo não cura. O tempo vai calcificar. E um osso calcificado errado, a única forma de colocar no lugar é quebrando ele de novo. Dói mais, machuca mais. O problema nunca foi o conflito, porque conflitos existem. O problema foi eu ignorar, não tratar. Percebe isso? Casamentos se separam. Pessoas que você fala: não é possível. Sempre achei. Quantas e quantas pessoas eu conheci na minha vida, que na minha modesta opinião era um casal perfeito, e de repente eu ficava sabendo: cadê o fulano? Separou. Como assim? O que aconteceu? E não aconteceu nada assim. Não, pastor, ninguém traiu ninguém não. A gente só separou. Por que separou? Porque não está dando mais certo. A gente não se combina mais. A gente não gosta mais da mesma coisa. Nossos assuntos não batem mais. Como assim? Em algum momento aconteceu um conflito que não foi tratado, que não foi levado a Deus, que não foi levado em oração, e de repente uma ruptura. Amigos que se afastam. Quantos amigos se afastaram por conta de política no Brasil? De repente um vota num outro, um vota de um lado, outro vota do outro, e as opiniões políticas geraram conflitos de agressão física. Quantas pessoas racham igreja porque estão debaixo da mesma denominação, mas não conseguem respeitar, amar. O problema nunca foi o começo. O problema foi o caminho entre a divergência e a ruptura. O que eu fiz com o conflito? E aqui nesse ponto tem algo que ninguém nunca vê. Fala comigo: eu não posso evitar um conflito, mas eu preciso saber atravessar o conflito. Você não pode evitar. Você não pode evitar pensamentos divergentes. Você não pode evitar gente falando mal de você. Você não pode evitar uma perspectiva diferente, mas você pode evitar a ruptura. E eu quero te ensinar isso, como que os apóstolos fizeram. Todo mundo olha para a mesma situação, mas vê em coisas diferentes. Assim é a vida. Nós viemos de ninhos diferentes. Eu fui criado de um jeito, minha esposa foi criada de outro. Algumas coisas para mim são diferentes para ela, algumas coisas brilham mais aos meus olhos do que aos dela, e isso gera conflitos em qualquer área da vida. E se eu não souber enfrentar conflitos, haverá ruptura. E o Espírito grita ao meu coração: você não pode perder o que eu te dei. E não brinque com os conflitos, porque Satanás está levantando pessoas como levantou na igreja primitiva, dizendo: Jesus não é suficiente, a fé não é suficiente, trazendo embaraços, trazendo ideias tortas. Nem todo conflito nasce de maldade, gente. Muitos conflitos nascem de uma sinceridade errada.
Pessoas que no seu erro acham que por serem sinceras são verdadeiras, mas não é porque você é sincero que tem a verdade do lado. E eu quero te ensinar. Se você tem um conflito, preste atenção. Primeira coisa, fala comigo: humildade. É isso. Ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. Isso muda muito. E é aqui que os conflitos ganham força, porque quando eu vou enfrentar um conflito, eu sempre tenho na minha cabeça que eu estou 100% certo. E você nunca vai estar 100% certo, e a outra parte nunca vai estar 100% errada. Então, se isso é verdadeiro, tenha humildade, quebre o orgulho, porque se o outro não está 100% errado, então eu não posso dizer para ele que eu tenho a razão, porque uma parte de razão o outro tem também, e uma parte de erro eu tenho. Se você quer enfrentar um conflito sem quebrar o orgulho, você nunca vai enfrentar um conflito para resolvê-lo. E sabe o que vai acontecer? O efeito da força. O efeito da força. Tem gente que entra num conflito como um vulcão. Ele explode todo o tempo. Nunca toca no assunto, mas quando toca, explode. Ignora, 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 não fala, fica em silêncio. Um bico, tromba de elefante, não fala sobre aquilo, não comenta nada. É um silêncio gélido, é um clima pesado, mas quando toca no assunto, como um vulcão, explode, joga tudo para fora. E como um vulcão, destrói tudo que está à sua volta, joga lavas, destrói. É uma ruína. Alguns dizem: não, eu não sou vulcão. O que você é? Eu sou terremoto. O terremoto, diferente do vulcão, ele abala tudo, mas abala em silêncio. O vulcão grita, o vulcão explode, o vulcão quebra coisas, o vulcão joga coisas, mas o terremoto em silêncio, ele muda toda a estrutura, porque tem silêncios que fazem mais barulho do que gritos. Tem silêncios que agridem mais do que você xingar alguém. Há silêncios que destroem tudo, e como um terremoto, muda toda a estrutura. Mas seja um vulcão ou um terremoto, o resultado depois que eles se manifestam é o mesmo. Eles mudam a paisagem do lugar. Todo lugar que há um terremoto e um vulcão, ele não é mais o mesmo. Como é que você enfrenta seus conflitos? Você é humilde ou você é um terremoto ou um vulcão? É o silêncio ou é a gritaria? Mas que o Espírito Santo te dê sabedoria enquanto eu estou pregando aqui. Esse é o ano da sabedoria. E você não vai mudar a paisagem daquilo que Deus já estabeleceu. Eu declaro em nome de Jesus: não subestime os conflitos, porque um conflito mal resolvido pode mudar o destino da sua vida. Há pessoas hoje que estão empacadas num lugar, é como se fosse uma areia movediça. Você se move e quanto mais se move, afunda, porque os conflitos paralisaram você e mudaram o destino. Era para estar prosperando, era para estar feliz, era para estar viajando, era para estar cheio do Espírito Santo, e agora está doente, amargurado, estacionado, parado, não flui. Por quê? Porque não soube lidar com o conflito, e conflitos ignorados alteram destinos, alteram rotas. Era para ser a rota da ascensão profissional e virou a rota do médico, a rota do remédio. Era para ser a rota do avivamento financeiro, a rota para ser usado nessa geração, mas agora é o caos. Humildade. Sabe o que os apóstolos fazem? Eu vou te ensinar rapidinho. Põe para mim Atos 15:3. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, eles estão vindo de um conflito. Já viu gente que quando briga na casa de todas as outras casas que ele passa, ele vai contando o que aconteceu na primeira casa? Briguei com a Maria, aí encontra a Joana. Joana, deixa eu te falar, briguei com a Maria. Aí encontra a Beatriz, briguei com a Maria. Encontra a Antônia, briguei com a Maria. Os discípulos estão indo resolver um abacaxi, há uma confusão. Mas quando eles passam por Fenícia e Samaria, eles contam como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegraram muito todos os irmãos.
Eles têm um abacaxi para descascar, eles têm um problema, mas quando eles encontram as pessoas pelo caminho, eles escolhem a alegria no meio da dor. Eles escolhem falar o seguinte: eu não vou falar do conflito, eu vou dizer que tem gente se convertendo, eu vou dizer que tem gente aceitando a Jesus como Salvador, eu vou dizer que tem gentios entregando a vida a Deus. Eu quero declarar que no meio de um conflito, não deixe o conflito definir o ambiente. Continue falando do que Deus está fazendo. Não exponha sua esposa, não exponha seu trabalho, não exponha seu marido. Não fique como um corvo levando sujeira e carne podre de um lado para outro. Tenha maturidade para entender que se você tem um conflito, tem lugar certo para tratar. E quando você anda, você não precisa ficar como um alto-falante contando para todo mundo que você está com um conflito no casamento, um conflito no trabalho. Fale do que Deus está fazendo, porque apesar dos seus conflitos, Deus ainda está curando. Apesar dos seus conflitos, Deus ainda está salvando. Apesar dos seus conflitos, Deus ainda está derramando cura. Deus ainda está derramando poder. Não seja egoísta ao ponto de achar que a vida gira em torno do seu umbigo. Então quando você for para casa da sua mãe, não diga quão ruim está o seu casamento. Diga para sua mãe que você veio domingo para a igreja e Deus pegou você, Deus tratou você, e Deus vai te dar momentos específicos para tratar seu conflito. Paulo e Barnabé olham para aquilo que está acontecendo e dizem: está tudo bem, Deus está salvando. Tem gente, e o ambiente por onde eles passam não é um ambiente que fica com a cabeça inchada, horrorizado, dizendo: meu Deus, que confusão. É um ambiente que está dizendo: que alegria ter visto vocês aqui agora. Que alegria. Eles escolhem o que alimentam. Se você quer vencer um conflito, escolha alegria no meio da dor. Segunda coisa que eles fazem, eles focam no que Deus está fazendo. No versículo 4 de Atos 15, a Bíblia diz assim: chegando a Jerusalém, eles estão indo a Jerusalém para discutir um problemaço. Tem infiltrados falando que para ser salvo tem que ser circuncidado. Mas quando eles chegam na igreja de Jerusalém, recebido pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio, antes de falar do problema com os fofoqueiros, antes de falar com aqueles que estão criando uma doutrina paralela, eles falam de tudo que Deus está fazendo no meio deles. Eles relatam tudo que Deus tem feito. Há um problema, mas eu não começo alimentando o problema, eu começo alimentando o propósito. Eu não posso dizer que aquilo que está acontecendo de mal é mais intenso do que aquilo que está acontecendo de bem. Cuidado com os seus olhos, varão. Cuidado com os seus olhos. Não coloca uma lente de aumento naquilo que não presta. Tem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Tem muito mais ação de Deus do que ação do diabo. Tem muito mais anjos te servindo do que diabos e demônios te destruindo. Tem muito mais milagre do que problema. Quando você estiver passando por um conflito, não menospreze Deus para exaltar o diabo. Sempre abra a boca primeiro dizendo: Deus está no controle. Deus, eu tenho um conflito, mas o meu Deus pode, o meu Deus faz, o meu Deus opera, o meu Deus faz milagres. Depois eu falo do que o capeta está fazendo, mas primeiro eu vou contar do que Jeová está fazendo. Quer vencer conflitos? Foca no que Deus está fazendo. Está brigado com a esposa? Antes de começar a discutir a relação, olhe para ela: meu amor, como Deus nos sustentou até aqui, como Deus tem cuidado de nós, como a nossa casa é uma bênção, como Deus tem provido recursos. Depois você fala do desentendimento, mas primeiro exalta a Deus na tua casa antes de falar do conflito. Tem problema no trabalho? Antes de chorar no banheiro, olha lá e lembra como Deus te colocou naquela empresa, como Deus te fez entrar lá, como Deus te permitiu passar cada processo seletivo. Depois que você lembrar da obra de Deus, aí você começa a falar do conflito, porque Deus é maior do que o diabo. A obra de Deus é maior do que a obra do cão. A obra de Deus é mais poderosa. Não comece um conflito com o mal. Comece com o que Deus fez. Eu me lembro muito aqui, quando as pessoas chegam, sempre tem aqueles vitimistas: pastor, eu estou preocupado com a igreja, eu estou preocupado com algumas coisas. Está preocupado com o quê? Porque, querido, vamos lembrar do que Deus faz aqui. Vamos lembrar da obra. Problema tem hoje, problema tem amanhã, depois de amanhã. E quando todos os problemas de hoje forem resolvidos, chegarão outros problemas, depois virão outros problemas, e graças a Deus que tem problema, porque a cada problema se gera um testemunho, a cada problema se gera um aprendizado. Mas não alimente o problema. Fala comigo: eu não posso alimentar o problema,
Eu tenho que alimentar o propósito. Levanta a mão e fala assim: se eu só falar do problema, eu vou alimentar o conflito. Se eu falar do que Deus está fazendo, eu vou alimentar a esperança. A sua decisão hoje: você quer alimentar o conflito ou a esperança? Então começa a glorificar o nome de Deus com a mão levantada. No meio do conflito profissional, alimenta a esperança. Quem alimenta o problema, alimenta o conflito. Quem alimenta o que Deus está fazendo, alimenta a esperança. E eu não vou perder a esperança. Vai dizendo isso bem alto: eu não vou perder a esperança. Eu não vou perder a esperança. O meu Deus pode restaurar. O meu Deus pode trazer de novo o que eu perdi. Não, alimente o conflito. Alimente a esperança. A esperança. A esperança. E aí, eu acho lindo porque eles dão uma aula pra gente. Uma aula de não ser precipitado, boca aberta, catastrófico, caótico. A gente, quando vê uma coisinha que nos assusta um pouquinho, a gente já toma tudo. É o WhatsApp, eu não estou preocupado. Eles dão uma aula de maturidade. E aí, lá no capítulo 15, versículo 10, olha lá. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Eles começam, terceira coisa, tirar a pressão. Essas pessoas que estão trazendo esses comentários, que só vai ser salvo se fizer a circuncisão, eles estão trazendo um peso para os novos cristãos. E agora eles chegam dizendo: não, gente, peraí, vocês estão colocando uma pilha. Não, nem nós passamos por isso, fomos exigidos. Por quê? Olha o versículo 28 de Atos 15: pareceu bem ao Espírito e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então, se você quer vencer um conflito, faça como eles. Não aumenta a pressão. Escolhe o momento certo de falar. Eles não colocam mais peso na conversa. Eles não pilham a conversa. Eles não jogam gasolina. Porque não é sobre quem vai ter razão, é sobre trazer a luz ao problema. E esse talvez seja o grande desafio. Porque gente ferida não precisa de mais peso, precisa de direção. Então baixa a pressão. Quais são os seus conflitos hoje? Se você não tratá-los, eles vão mudar seu destino. Tira o peso, tira a pressão. Você acha que vai conseguir alcançar o coração de alguém pressionando na marra? Deus te dará sabedoria. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar um jogo de cintura. Deus vai te dar uma mentalidade de reino. Você vai enxergar adiante. Porque vencer um conflito na marra não é vencer, é matar o outro. E o que me adianta ganhar uma discussão se o preço for destruir aquele ao qual eu quero ter por perto? Qual a vantagem? Então os apóstolos chegam em Jerusalém e eles começam a tirar o peso, porque não adianta. Se tem um conflito, não adianta pôr peso. Deus manda dizer: diminui a pressão do teu casamento. Para com isso. Para com essa pressão, essa cobrança. Peça a Deus uma estratégia no seu trabalho. Diminui a pressão. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Não é na marra, não. E aí sabe o que eles fazem? Lá no versículo 25 de Atos 15, eles constroem um acordo. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e... Mas olha como começa: assim concordamos todos. Eles eles diminuem o peso, chegam lá não trazendo um drama, dizendo que Deus tem curado gentios, salvo gentios. Eles chegam falando do que Deus tem feito, não falando da dor, mas do propósito. Eles diminuem a pressão, dizendo: gente, calma aí, para que todo esse preço? Nem nós fomos exigidos com tudo isso, calma aí. E eles partem para um acordo. Deus vai te dar sabedoria para você criar um acordo. Olha, você que está por um fio, em nome de Jesus, eu não estou trazendo apenas uma palavra qualquer.
Deus está trazendo essa estratégia nesta noite para que Ele vai alinhar o seu coração. Você vai sair daqui com uma ideia de um acordo, porque onde não há acordo, o conflito cresce no escuro. Onde não há acordo, o mal cresce pelos cantos. Onde não há acordo, a Bíblia diz que Deus ordena a bênção onde há acordo, onde há unidade. E onde não há acordo, Satanás vai comendo pelos cantos, ele vai a destruindo. E você tem que entender: Pai, me dá uma cabeça para eu ter um acordo. Não é acordo com o diabo, mas é acordo com o propósito que o Senhor tem para mim. Família é propósito de Deus, trabalho é propósito de Deus, ministério é propósito de Deus. Você não pode ficar clandestino, vivendo uma vida clandestina sem acordos. É tempo de parar de esmurrar a mesa, é tempo de parar de agredir, é tempo de sentar com sabedoria, diminuir a pressão, levantar o nome de Deus e criar acordos, porque você não vai dar essa alegria para o diabo. Você não vai dar essa alegria para o diabo, você vai dar uma alegria para o céu. Qual é? Você vai restaurar sua família em nome de Jesus. Você vai restaurar seu trabalho em nome de Jesus. O diabo não vai dançar vendo a minha família acabar. O diabo não vai dançar vendo o teu casamento acabar. O diabo não vai dançar vendo teus amigos. Não. Deus te dará a capacidade de fazer acordos. Não é acordo para a morte, é acordo para a vida. Grita comigo: onde não há acordo, o conflito cresce no escuro, mas o acordo joga luz. O acordo envergonha demônios. Enquanto Satanás está trazendo caos, o acordo traz a organização. Você não está completamente errado e nem completamente certo, e o outro também não está. Então um acordo. Lá no versículo 31, além de proporem um acordo, eles encorajam. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos a lerem e se alegrarem com a mensagem animadora. O acordo, a postura deles, quando foi decidida, alegraram. Eu declaro que os teus filhos vão se alegrar com a nova qualidade do casamento que você vai ter. Eu declaro que as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar na mesa do lado, elas vão se alegrar em ver que você está bem. E elas vão estar muito mais felizes quando verem que um companheiro de trabalho está realmente curado. Eu declaro que o que Deus vai fazer na sua vida vai animar gente que está ao seu lado. Porque o conflito ele desanima, o conflito ele rouba a alegria, o conflito ele nos diminui, mas o acordo em Deus vai trazer saúde para todos os ambientes que você está inserido. Eu declaro que hoje há um encorajamento de cura. O que o confronto não consegue, a cura vai fazer. E tem gente que não precisa de correção agora. Tem gente que precisa de um novo fôlego, e Deus te dará esse novo fôlego hoje, para lutar por aquilo que está morrendo e trazer restauração. Todo conflito hoje perde força. Levanta as mãos para cá. Todo conflito perde força. Todo conflito perde força. Deus te dará sabedoria. Haverá um encorajamento onde a voz de Deus é maior do que a voz da dor. Você não está 100% errado e também não está 100% certo. Então seja humilde, receba humildade. Põe a mão na sua cabeça e clame por humildade. Fala comigo: humildade. Vence o seu ego agora, vence o seu orgulho agora. Eu tenho razão, você não tem razão, você não está 100% certo. Ninguém aqui tem razão, ninguém tem razão. Razão tem a palavra, razão tem a Bíblia, razão tem o Espírito Santo. Então baixa a bola e deixa o Espírito Santo guiar você. Essa ruptura não vai acontecer, a tua casa será fortalecida. Fala comigo em nome de Jesus. Hoje, conflitos serão resolvidos. Pode abaixar suas mãos. Versículo 32. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Eles não só encorajaram, mas eles fortaleceram. Eles não saem de um conflito menor, eles saem de um conflito mais forte. Deus tem um poder. Se você não ignorar o conflito e levar o conflito a Ele do jeito certo, esse conflito vai tornar você melhor. Porque um conflito feito do jeito humano destrói, mas um conflito resolvido em Deus dá a todos que estão em conflito a capacidade de evoluir, amar mais, superar. E eu termino esta palavra dizendo a você e lendo Atos 15, verso 8 e 9. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé.
O que ele está dizendo aqui é que eu não preciso brigar com aquele camarada que está, aquele orelha seca, que está falando que para receber a salvação tem que passar pela circuncisão. Eu não preciso provar para quem quer discutir comigo que ele está errado, porque a mentira, a inverdade da boca de quem não quer crer no que eu estou fazendo, ela nunca será revertida. Então eles não passam e não perdem tempo refutando para aqueles que estão trazendo confusão que eles são errados. O que eles fazem não é levantar argumento, mas o que eles fazem é mostrar uma evidência de que Deus age. Eles dizem: o Espírito Santo purificou corações. Eu não preciso debater teologia, eu não preciso entrar na internet e montar um fórum de discussão. Eu só preciso deixar o Espírito Santo testificar o que acontece na minha vida. É sobre isso: falar menos e manifestar mais, brigar menos e manifestar mais, discutir menos e manifestar mais, discutir menos e orar mais, falar menos e adorar mais. Você não precisa mais ficar o tempo todo batendo na mesa e batendo na mesma tecla, porque isso não resolve o conflito. O que resolve o conflito é dizer: Espírito Santo, manifesta aquilo que o Senhor plantou dentro de mim. Chega de discussão. Você já conversou uma vez e não resolveu, já conversou 2 vezes e não resolveu. Então agora leva o Espírito Santo para o meio desse conflito e diga: Espírito Santo, toma as minhas mãos, toma a minha mente, toma os meus olhos. O que o natural não resolve, o sobrenatural resolve. O que o homem não resolve, o Espírito Santo resolve. O que as palavras humanas não resolvem, a palavra de Deus resolve. Eu creio num Deus que está aqui. Eu creio num Deus que resolve todas as coisas. Não é com lógica, é com a presença. Algumas vezes a gente fica pensando assim: eu não vejo a hora dela chegar em casa, eu não vejo a hora dele chegar em casa. A gente senta no trabalho e fica montando uma história dizendo: agora eu vou dar um cala-boca nele, agora eu vou dar um cala-boca nela, porque eu tenho uma razão, porque eu estou certo. Olha aqui, olha o que eu pensei. Ela está completamente errada, ele está completamente errado. Você não vence seus conflitos com lógica, você vence os seus conflitos com a presença de Deus. Não adianta, porque do mesmo lado que você está tendo uma lógica, a outra parte também tem uma lógica, e lógica com lógica não vai se encaixar, porque cada um vê a vida por uma perspectiva. Só que se você levar a presença que sonda o coração, a presença que permeia os pensamentos, a presença que traz vida, quando Deus for usar você, não será a sua boca, mas será a palavra de Deus. Eu encerro dizendo: pela sabedoria, os apóstolos venceram o conflito. E você tem que decidir hoje: você vai continuar alimentando, pressionando, ou você vai tratar esse conflito na presença de Deus? Você vai continuar vivendo nesse inferno? Você acha bonito isso? Você acha que vai aguentar até quando? Você acha que esse teatrinho vai durar até quando? Porque conflito não tratado vai romper. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai romper. Vai romper. E talvez esse conflito aí não veio para destruir você. Ele veio por permissão até de Deus, para mostrar o que você tem que ser ajustado, o quanto que a gente precisa amadurecer. E se você não tratar isso com Deus, você vai quebrar. Mas se você tratar com Deus, você vai ser fortalecido. Feche os olhos por um instante, porque esta palavra não é sobre entender, você já entendeu, é sobre responder. Olhe para dentro de você. Eu sinto no Espírito que tem gente aqui que entrou carregando conflitos que consomem você por dentro. Feche os olhos. Pensamentos que estão te dividindo, sentimentos que estão te travando. Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora ama, uma hora odeia, uma hora liga, outra hora não liga.
decisões que estão te paralisando. Mas eu tenho um recado de Deus aqui hoje. E isso termina aqui. Isso acaba aqui. Hoje o Espírito Santo de Deus não te trouxe aqui para você explicar o seu problema, mas Ele trouxe você aqui para quebrar um ciclo. E eu declaro, coloca a mão no coração, toda a confusão interna está sendo alinhada agora. Toda voz contrária está perdendo força. Toda pressão na sua cabeça vai embora. Espírito Santo, eu preciso de Ti aqui. Tem trabalho pesado para ser feito aqui, Espírito Santo. Tem coisa terrível. Você pode colocar em pé um instante. Deus vai organizar sua bagunça nesta noite. Deus vai organizar minha bagunça nesta noite. Deus vai trazer clareza. Você não vai perder seu casamento, você não vai perder sua família, você não vai perder seu emprego, você não vai perder seu chamado, você não vai perder seu ministério, você não vai perder o convívio com seus filhos. Essa confusão não vai destruir a sua vida. Não vai. Deus me mostra separações sendo desenhadas aqui. Isso vai ser quebrado no mundo espiritual hoje. Deus está entrando no nosso meio aqui agora. Há uma ruptura que o inferno já está cantando vitória. E Satanás vai ter que entrar em crise, porque essa ruptura não vai acontecer. Não vai. Porque o que o inferno usou para te dividir, Deus vai usar para te fortalecer. Fecha os teus olhos. Deus tem o poder de reverter caos em milagre. Deus tem o poder de reverter crise em vitória. O que o diabo está usando para te dividir, Deus vai usar para te fortalecer. Fecha os teus olhos agora e comece a clamar pela tua vida. Comece a orar por você. Peça pensamentos do alto, peça pensamentos do reino de Deus. Fala: Deus, usa a minha cabeça, Senhor. Me dá um espírito de excelência. Todo conflito mal resolvido, eu declaro agora, eu quero a tua unção. Vai clamando pela unção. A palavra foi revelada. A palavra foi revelada. Nós precisamos da palavra. A palavra foi revelada e nós declaramos agora. Todo comentário, toda confusão não vai destruir, não vai romper, não vai acabar. Eu me levanto agora na força do Espírito Santo. Se levanta agora, se levanta agora, se levanta agora, se levanta agora para declarar: não haverá ruptura. Eu declaro, Deus vai te amadurecer. Todo conflito que não vem de Deus cai por terra agora. Todo conflito que não vem de Deus cai por terra agora. Toda opressão perde o domínio. Toda perturbação é silenciada agora. Você que está online, receba a sabedoria de Deus. Receba a sabedoria do Espírito Santo. Receba. Receba. Respira fundo. Eu declaro a paz voltando para o seu interior. Essa angústia, essa amargura, essa inquietação vai embora agora. Receba a paz de Deus no seu interior. A paz de Deus. Eu declaro direção. Você está sem rumo. Pastor, eu não sei se eu vou beber, se eu vou fumar, eu não sei se eu caso, se eu separo, se eu peço a conta. Deus está te dando direção. Você vai sair desse culto com direção. Você vai sair desse culto sabendo o que vai fazer segunda-feira. Você vai sair desse culto sabendo o que vai fazer quando chegar em casa hoje. Deus vai te dar palavras certas. Você vai diminuir a pressão. Você vai levar a glória de Deus. Você vai lembrar do milagre. Satanás agora perde força. O Espírito Santo vai estar entrando em você. O Espírito Santo está entrando em você. Não resista, é agora. Não resista, é agora. O Espírito Santo está entrando em você. O Espírito Santo está dominando você. O Espírito Santo está pegando você. O Espírito Santo está entrando na sua cabeça. O Espírito Santo está tomando a tua boca. O Espírito Santo está tomando o seu coração. O Espírito Santo está enchendo, 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 enchendo. Reina! No meio da confusão, o Espírito Santo está vindo. O Espírito Santo está aqui. Bata tuas asas, bata tuas asas, bata tuas asas, bata tuas asas. Reina, 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 reina. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Repita comigo: eu não serei paralisado. Eu vou atravessar isso com Deus. O que tentou me dividir,
Deus vai usar para me posicionar. Não haverá ruptura. Não haverá. Humildade, propósito maior que a dor. Conte dos feitos de Deus. Diminua a pressão. Encoraje, fortaleça e veja que aquilo que era para te matar fortalecerá você. Eu vou repetir para você não esquecer. Humildade, porque você não está 100% certo. Fale mais do propósito do que da dor. Conte os feitos de Deus. Diminua a pressão. Encoraje, fortaleça, e você vai ver que aquilo que era para te destruir fortalecerá você. Se a sua esposa está do seu lado, o seu marido, pega na mão dele e diga: Deus vai nos fortalecer. Dê um beijo nela, pode dar. Se você é casado, se namorado e noivo, não. Se você está com a sua noiva, seu namorado aí, pega na mão dele agora e diga: Deus vai nos fortalecer. Mas sem beijinho. Agora você vai olhar para o seu amigo do lado e diga assim: ó, Deus vai fortalecer a sua vida. Se ele não é seu parente, diga: Deus vai te fortalecer. Mas pega na mão dele, né, gente?